O canal Vozes do Transporte tem apoio da Volvo. Siga com a Volvo Caminhões rumo ao zero acidentes. Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E a Hoje ideia... o papo é sobre mobilidade, né? Exato, e tudo que envolve, né, que facilita E gestão. aí a mobilidade. Está aqui no nosso sofá o Bruno Portnoy, que é vice-presidente de negócios do Sem Parar Empresas. Eu falei certo o seu sobrenome. Certinho. Seja muito bem-vindo aqui ao Vozes do Transporte. Obrigada aí Obrigado pelo convite. É sempre bom vir falar aqui sobre as dores do segmento. Com certeza. E tem muita, né, Bruno? Tem Cada muita, vez mais, né? Tem muita. Bruno, o Sem Parar, essa marca é uma marca forte, né? Todo mundo conhece, todo mundo vai, você tem o Sem Parar, você tem o Sem Parar, mas sempre ligado, quando você pensa em Sem Parar, na imagem do pedágio, né? Então, você tem Sem Parar, você tem Sem Parar, enfim. Como que hoje a marca está posicionada? Queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe que vai muito além do que só uma tagzinha ali Para passar o pedágio. para passar e facilitar ali a passagem no pedágio. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que foi evoluindo, o que essa marca foi trazendo de novo e o que hoje é realmente, né, o Sem Parar, principalmente quando a gente está falando de frotas comerciais, né, pesados, caminhões, enfim. Eu acho que é muito mais do que o pedágio, é isso mesmo. O cliente nunca tem uma dor de pagar o pedágio, né? Na realidade, a dor dos nossos clientes é um sistema de mobilidade todo fragmentado, né? Uma jornada de pagamento toda fragmentada. Não é só o pagamento do pedágio que é um problema, né? Então, como é que funciona o Sem Parar? Na realidade, a gente parte de um grupo americano, que é a Corpay. A Corpay comprou 9 empresas no Brasil aqui ao longo do tempo. Uma delas era o Sem Parar original, e a gente reagrupou no Brasil. Então, a gente tem o Sem Parar, que atende pessoas físicas, e o Sem Parar Empresas, que é para transportadoras, clientes corporativos, etc. E a gente aborda justamente todas essas dores que a gente vê no cliente, não só a do pedágio, mas também a dor dele de pagamento de combustível, da pagamento da multa, de todos os pagamentos que ele tem. Então hoje a gente se considera um ecossistema, né? Somos um ecossistema de pagamentos, controle, previsão de resultados, etc., que a gente consegue abarcar tudo que o cliente precisa para resolver a sua vida ali no transporte. E ela começou, só por curiosidade, dos veículos leves CPF, e depois vocês foram migrando para transporte de tanto frotas de veículos leves como CNPJ de transportadores, ou já quando vocês chegaram e trouxeram ali, já tinha todas as opções, tanto CNPJ como CPF? Como que foi esse primeiro momento? Na realidade, o grupo está em 100 países voltado para frotas, né? A gente tem um DNA muito forte de frotas, e as primeiras aquisições no Brasil foram de empresas voltadas para frotas. Especificamente, quando a gente adquiriu o Sem Parar como empresa aqui no Brasil, a gente começou a atuar com pessoas físicas também, mas o DNA sempre foi frota, e aqui o que a gente fez ao longo do tempo foi separar, porque as dores são muito diferentes, né? Não dá para considerar a mesma dor de um caminhoneiro e a dor de uma pessoa física, né? Uhum. Até na própria tag, né? Se você vai para no shopping, por exemplo, você quer ir no shopping, não quer pagar o estacionamento, você vai lá com a tag, você vai assistir o cinema. O caminhoneiro não vai no estacionamento ali do cinema para assistir um filme, com o caminhão, né? Caminhão, nem não entra. vai. Talvez depois ele pega o carro e vá, mas assim, Sim. não é. A dor dele é diferente, é a dor na estrada, né? Justamente eu queria que você falasse um pouco sobre essa dor, né? E como vocês identificaram essas dores, e foi aí que vocês desenvolveram essas ferramentas de gestão. Eu queria que você contasse um pouco. Vou fazer um paralelo com a nossa vida alguns anos atrás, né? Imagina 10 anos atrás, antes das coisas estarem digitalizadas, quando a gente pagava a conta. Chegava lá os boletos, chegava pelo correio, a gente tinha aquelas pastinhas para guardar, às vezes você jogava o papel do lado, você esquecia, a multa chegava e você não controlava, daí você perdia o prazo. Essa é a vida de uma transportadora até hoje. Eles ainda têm muita coisa que está assim, fragmentada, né? Uma coisa está na gaveta, outra coisa está em cima da mesa, outra coisa está no departamento A, departamento B, C... Alguma coisa vem do Detran é todo fragmentado. Você tem uma frota no país inteiro, tem 27 Detrans, você vai receber separado as coisas. E essa continua sendo a dor, né? Apesar de a gente ter resolvido melhor na nossa casa, né, esse problema, hoje eu tenho tudo em débito automático, pago no cartão, estou no DDA, mas para as empresas ainda não mudou isso. Então, toda essa fragmentação desse controle gera um prejuízo para a frota, né? Porque a dor da frota ali
tem margem apertada, né? É competitivo. Tem mais caminhão nesse país do que tem frete, né? Então, assim, todo transportador precisa controlar qual que é o custo que ele tem, para ele saber quanto que ele pode chegar, para não ter prejuízo na ponta. Então, hoje, quando o transportador entrega adquire esse produto com vocês, entrega ali para o caminhoneiro, né, para ele fazer todo o trabalho, que tipo de informação hoje ele consegue obter com esse sistema do Sem Parar? O que ele tem em mãos? O que ele consegue avaliar desse motorista tendo esse sistema? Ele consegue fazer várias coisas, né? Depende um pouquinho do que você adquiriu, mas assim, em geral, não tem uma bala de prata no segmento, sabe? Você tem que travar todos esses pequenos ralos de dinheiro que você está perdendo. Desde o caminhoneiro, por exemplo, que foi lá e comprou o combustível, comprou o diesel mais caro. Imagina agora que está tendo todo esse problema geopolítico, né? Imagina, 50% do que uma transportadora gasta em combustível. Imagina se ele parou num posto que é 10% mais caro do que o outro posto. Então, é a sua função fazer, quero dizer, Sem Parar, fazer essa gestão até onde ele para abastecer. Até onde ele Vocês oferecem também esse serviço? Oferecemos. A gente tem serviços em 4 linhas em geral. Uma é tudo relativo ao pedágio, desde o vale pedágio que ele recebe do embarcador até o pedágio que ele usa. A gente tem toda a gestão de combustível, e daí tem até a negociação de preço com os postos, tem o controle das rotas, etc. A gente tem uma área toda voltada para gestão de multas e débitos veiculares. Até queria comentar um pouquinho melhor, que isso é uma linha nova aí que a gente está trabalhando. E a gente tem uma área que é mais voltada para RH, dos próprios motoristas, etc., de vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Que daí seriam os benefícios que esse motorista... Que legal, então você Exatamente. pega toda a gestão de ponta a ponta mesmo, você consegue trazer para dentro da empresa e aí sua equipe gerir, fazer tudo. Conta um pouco sobre essa questão de multas que você estava falando. Então, multas, por exemplo, é uma área que a gente entrou faz pouco tempo. A gente sentiu essa dor, porque é muito papel. Cada Detran estava fazendo uma multa diferente, mas cada prefeitura faz uma multa diferente. Então, imagina, tem 5 mil prefeituras no país. Então, você está recebendo essa papelada de todos os cantos. Todo mundo já passou uma situação em casa que não recebeu uma multa e depois teve que pagar mais atrasado, etc. Imagina numa transportadora. Então a gente percebeu essa dor de gestão e o que a gente fez? A gente adquiriu algumas empresas do setor, então a gente adquiriu as 2 maiores empresas do setor, reempacotamos e fizemos um produto específico para frotas, que pega as multas, por exemplo, multa IPVA, licenciamento, multa da NTT, coloca tudo isso numa plataforma e deixa isso para o gestor conseguir pagar, parcelar, organizar a indicação dos condutores, que é uma dor forte do segmento. Né? Então com esse cartão, por exemplo, o motorista, ele levou uma multa em algum lugar. Isso já está, se ele tiver adquirido esse produto com vocês, já vai tudo para uma central e você já consegue até avaliar, né? Até saber certinho e não vai ter, você não vai depender do motorista chegar com a multa, enfim. Não, porque geralmente a multa vai para a transportadora, né? Porque está no caminhão da transportadora, mas você não vai depender do Detran mandar. Você vai poder indicar. Você sabe qual foi o motorista, enfim, o horário, o dia, tudo certinho. Exatamente, porque não sei se vocês sabem, mas assim, quando você não indica o condutor, a multa dobra. Né? Sim. Então imagina, você está gastando a mais com isso. Eu vi algumas empresas, por exemplo, que tinham um departamento de correspondência para ficar recebendo multa. Nossa. Imagina, você tem gente para gestionar isso. Hoje, em tempo de inteligência artificial, a gente está com um departamento para manejar cartas, né? É basicamente isso. Isso tudo dentro de um cartão? É um cartão ou uma tag? Não, é uma plataforma. Você não precisa ter nem cartão nem vai nada. precisar mais tag, né? Hoje... Não, você loga lá, você entra lá com o teu login da transportadora e vai aparecer todas as multas, vai aparecer teus motoristas, você vai poder indicar. Muitos Detrans não são automatizados, então para você indicar o condutor tem que ser em papel, mas a gente faz na plataforma e depois a gente faz isso no back-office. Você vai lá e fala, ó, esse motorista aqui levou essa multa, a gente vai mandar um aviso direto para o celular do motorista, ele vai assinar digitalmente, a gente vai fazer todo o trâmite com o Detran. Olha. Isso geralmente ou é um departamento inteiro lá focado nisso, aí desde receber as cartas, jogar no Excel, ficar mapeando todos os sites de prefeitura para ver se tem alguma multa que não recebeu, até despachante, né? Então é muito comum. O que eu acho interessante desse tipo de serviço, sim, é porque você consegue, como transportador também, ter uma avaliação de quem está conduzindo o seu caminhão. Em todos os sentidos, né? Sim. Em relação à dirigibilidade dele, a comportamento,
você consegue até, de repente, com toda essa avaliação, fazer um programa de treinamento para poder melhorar um pouco o desempenho, enfim, traz uma série de informações ricas ali para ele. As transportadoras hoje mais organizadas em relação à gestão de motoristas, todas trabalham com ranking de motoristas, com premiação, etc. E daí informação que eles usam? Muita informação de telemetria, né? Usa informação se está acelerando, desacelerando, se está passando da velocidade do local, etc. Eles fazem uma pontuação e marcam. E a gente consegue agregar essa parte de multas junto. Então a gente consegue juntar essa informação e daí ele põe no ranking lá. Quem levou menos multa, por exemplo, ganha uma premiação. E daí a gente consegue trabalhar em conjunto com outros players do setor. Né? A gente não faz telemetria dentro de casa, mas a gente integra com a telemetria. Isso que eu ia te perguntar, como que funciona essa integração? Se a transportadora já tem um sistema de gestão ali, e aí utiliza o de vocês até por conta do pedágio mesmo, enfim, mas aí pega esses outros produtos. Como que é essa integração? A gente integra com praticamente todo mundo aí do setor de telemetria, porque é muito fragmentado a mobilidade no país. Hoje, mobilidade como um todo é uns 20% do PIB. Você imagina o tamanho, né, da mobilidade aqui. E um monte de fornecedor. Né? Você vai em qualquer transportador, ele tem 300 fornecedores lá para receber as coisas. Então, a gente optou por não... A gente não vai ter tudo, mas a gente tem que estar integrado com o resto dos produtos que ele tem. Então, telemetria é uma boa solução, por exemplo, para gestão de combustível. Porque gestão de combustível, eu estou vendo quantos quilômetros ele andou, quanto que ele gastou de combustível para ver se está compatível. Eu posso ver a quilometragem desde do POS dele ali na ponta, que ele põe na maquininha lá a quilometragem. Eu tenho no meu app, que eu deixo ele tirar uma foto e mandar a quilometragem para a gente. E eu tenho a telemetria. A telemetria já pega a quilometragem dele. Então, eu pego lá a telemetria que ele está usando, eu integro na minha plataforma e ele consegue ver informação. Entendi. Desde que facilite a vida do cliente, ele tenha menos fricção, menos atrito, para nós tá fazendo sentido. Sim. É onde a gente sabe que ele está perdendo dinheiro, né? Nessa fragmentação, nas equipes adicionais que ele precisa para gestionar. Você falou também sobre o serviço em RH, é isso? Eu queria entender como que funciona. E é um serviço novo também? Não, a gente já tem faz algum tempo, a gente tem uma série de produtos voltados para RH, e daí é RH de transportadoras, mas é RH de outras empresas também, onde a gente oferece tudo para colaboradores. Então, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, são os mais comuns, mas a gente oferece Gympass, plano de saúde, plano odontológico, uma série de outros produtos que precisa para os colaboradores. Para esse universo do transporte, ele acaba traduzindo em retenção do motorista, né? Hoje a gente sabe que é uma dor conseguir motoristas. Exatamente. Né? Então é um serviço, é um diferencial para ele manter ali o motorista. E o que hoje não estão tocando nesse ponto? Hoje o transportador está optando para entregar para o seu motorista? Olha, hoje tem uma parte obrigatória, né, que é o vale alimentação, vale refeição, ali tem até lei, você tem que oferecer, vale transporte também. Agora, você tem coisas que são adicionais, que não são caras, né, porque eu sei que o transportador sempre está preocupado ali com quanto ele está gastando. Fazendo conta. Então, por exemplo, o motorista está daqui de São Paulo, mas está fazendo uma entrega lá em Manaus, por exemplo. Teve um problema de saúde. Você vai adquirir um plano de saúde nacional, às vezes sai caro para adquirir um plano de saúde nacional para fazer uma retenção ali do motorista. Mas a gente tem produtos de telemedicina, por exemplo, que são simples. Ele pode ir no celular dele, falar com o médico e resolve no próprio celular, no próprio caminho ali, ele encosta e fala e resolve o problema dele se for algo mais simples. Então, esse é um produto que tem bastante aderência, por exemplo, para transportadoras. Um produto mais simples, é mais barato, não vai ofender a margem dele, mas que vai resolver um problema de saúde ali que às vezes o motorista tem, porque ele não tem outra solução ali para... E Bruno, agora só para entender a logística, né? Então vamos lá, eu sou uma transportadora e aí eu quero adquirir a questão do pedágio, quero fazer a questão do combustível, quero ter esse sistema para, né, das multas, enfim, para você poder ter um sistema único. E também quero colocar alguns benefícios ali, porque eu entendi que você também simplifica. Você dá o cartão, sei lá, de vale refeição pro cara, vale alimentação, você já simplifica tudo. Aí é o quê? O motorista, ele recebe o motorista, eu digo, o cartão, que daí nesse cartão ele consegue fazer tudo operacional ali, de repente ele parou no posto, ele consegue ali na conveniência pegar uma água, ele consegue abastecer. Como que funciona isso?
Para o motorista é basicamente assim, ele vai ter um cartão, que ele pode ter essas coisas, ele vai ter a própria tag no veículo, e ele vai ter o nosso app, que ele vai poder usar para ver rotas, etc. Que ele já baixa ali no celular mesmo. Exatamente. E tem tudo. Que são os pontos de contato que ele vai ter, que é para ficar simples a vida dele, que não é muito diferente do que a gente faz no dia a dia, Sim. né? A gente tem o cartão de crédito, a gente usa o Waze lá para achar rota, né? A gente tem a tag, é mais ou menos parecido para o motorista. Para o gestor de frota é diferente. O gestor de frota, o que ele vai ver são as nossas plataformas. Então, ele vai ver a nossa plataforma lá, que ele vai poder acompanhar o pedágio, o transporte, vai poder fazer os controles, e ele precisando de suporte, tem um suporte aqui unificado. Então, tem alguém que vai dar cobertura para todos esses produtos, né? Então, ele consegue ver tudo que ele está usando e ajudar ele. Ó, você precisa de ajuda aqui, você poderia estar economizando mais se você fizesse dessa forma o seu controle. Então, a gente tem um approach mais consultivo. Tá. Né? A gente consegue ajudar ele ali na gestão do dia a dia. Entendi. Nessa gestão, entra a questão de postos de abastecimento, como você bem disse, 50% é do custo, vem do diesel. E a gente está em meio aí a essa questão de aumento, enfim, do litro, do quilômetro, né? O quilômetro por litro ali ficou mais caro. E aí eu queria saber como que vocês fazem esse gerenciamento e também a questão de diesel com qualidade. Que a gente ainda tem aí pelo interior do país diesel adulterado, a questão do S500, né, e todas essas coisas. Então eu queria saber como que funciona isso. E o desafio até para vocês como empresa gerenciar e, né, Dá esse nortear ali, né, nortear, o cliente, para ele não onde ter esse vocês tipo de... buscar esses postos. Hoje a gente tem... Os postos são nossos parceiros, né, na realidade. Então, hoje a gente tem 12 mil postos aqui no Brasil, que é mais ou menos 30% dos postos do Brasil, trabalhando com a gente. Então, a gente faz desde uma etapa anterior ali, quando a gente cadastra o posto, de entender a qualidade do combustível, da gente entender toda a questão de lavagem de dinheiro, por exemplo. A gente faz toda uma auditoria antes para ver se não é um posto que está com algum problema com outros tipos de negócio aí ilegais. E a gente coloca para dentro do nosso ecossistema. E no dia a dia, como é que a gente trabalha? A gente tem uma mesa de negociação de preços. Então, preço no posto de combustível todo dia sobe, oscilando, desce, né? oscila muito. Sim. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto, a gente acompanha todos esses 12 mil postos nossos, a gente controla a micro-região, a gente vê se o posto aqui aumentou, o posto que está vizinho aumentou também, e a gente faz todo esse controle e negocia com os postos. Então, como a gente tem volume por causa dos nossos clientes, a gente negocia, olha, vou mandar mais clientes para o seu posto, dá um desconto para os meus clientes. Tá. Né? Então a gente negocia esse desconto e daí a gente passa esse desconto para o cliente na ponta. Vocês conseguem negociar o valor do diesel, por exemplo? Eu fecho aí a parceria com você. E aí você consegue fazer para que o transportador não tenha uma surpresa ali em relação ao valor a essas variáveis? Ou isso não acontece? Eu travo o preço, às vezes eu travo o preço. E eu dou um desconto com relação ao preço da bomba, né? Porque é aí que ele tem um ganho, né? Sim. Além de todos os controles aí. Tem que fazer sentido, né? Para ter que fechar a conta. O custo é alto. Né? Exatamente. Bruno, eu queria saber, são pacotes? O frotista, ele pode adquirir o Sem Parar? Tem um pacote? Como que funciona? Tipo, mais simples. E qual é a maior adesão? Paga mensal, são serviços geralmente, né? Sim, mas o que ele você pede? paga uma mensalidade, etc. Ele quer o controle, geralmente, né? A gente gestão. Gestão. E aí envolve pedágio, combustível, multas, os colaboradores. Então ele pega esse pacote de serviço completo. Se ele quiser, é completo. Se ele quiser só gestão de combustível, acho que a maioria pega o quê, assim? A maioria, geralmente tag é muito comum para transportadora, por causa da gestão do pedágio mesmo. Combustível, todos eles na realidade são comuns, sabe? O combustível, eu acredito que seja ali Com certeza. Com o Sem Parar, né? E adquirindo esse pacote e sem parar. Vocês já fizeram, porque vocês devem apresentar isso, né? Pro cliente, o quanto ele chega a economizar. Existe um estudo varia com bastante. Essa gestão, mas assim, deve ter um mínimo, você pode dizer? Eu já vi cliente economizar 20%, 25% em combustível, por exemplo. Só em combustível? Só em combustível. Então quer dizer, é bem significativo esse valor, né? É um valor importante. Porque ele foi de uma gestão completamente fragmentada e descentralizada para uma gestão completa. Foi uma transformação grande nesse cliente, né? E daí você pega quem está no meio do caminho, né? Que a gente tem alguma coisa um pouco mais profissionalizada, deve economizar menos.
Mas eu já vi casos de 25%, é muito, muito dinheiro, né? Que depois sobra no bolso do cliente. E o perfil do transportador, por exemplo, que você tem hoje como cliente? Até para a gente entender um pouco como está funcionando a mentalidade dos transportadores. Porque a gente sabe que, claro, o pedágio é obrigatório, ele vai ter que dar um jeito de ter, nem que seja só a tag, enfim. Mas você sente essa preocupação de ter uma gestão mais eficiente por parte de pequenos transportadores? E mesmo dos grandes, você percebe uma aderência maior? Essa preocupação ela é cada dia maior? Ou ainda tem muito transportador aí fazendo só o que é obrigatório, sabe? Tipo, vamos lá, pegar o pedágio, enfim, não tem essa gestão eficiente. Como que você percebe? Assim, o ecossistema do Sem Parar é o maior do Brasil, né? A gente tem uma quantidade muito grande de transportadoras, tem de tudo. Tem gente muito moderna, né, com coisas que você olha fora do país, você não encontra igual. Né? Às vezes a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? No Brasil é pior do que nos outros países. Logística no Brasil tem coisas muito, muito avançadas, muito melhor do que em muitos países. E você vê várias transportadoras de ponta ali atuando com coisas assim brilhantes na ponta. E você vê a pessoa que está trabalhando como trabalhava 50 anos atrás. É um setor muito desigual, né? Reflete um pouco do país, né? O Brasil tem disso, né? Coisas muito modernas, coisas muito antiquadas. Nosso trabalho é ir melhorando a régua como um todo. Quando você chega com esses produtos, enfim, para um cliente como esse, né, que ainda está há 50 anos atrás, como ele recebe isso? Ele consegue pelo menos entender ou ele realmente fica, não precisa, enfim, deixa como tá? Como que tá isso? A dor todos eles têm, né? Então na hora que a gente explica e fala, realmente tem esse problema. Às vezes ele não tem a mão de obra para conseguir fazer isso funcionar, etc. Normalmente a gente começa devagar, coloca um produto, depois vai melhorando a plataforma, vai colocando outras coisas. Aí ele vai entendendo. Coloca mais controles, ele vai entendendo, daí vai melhorando ao longo do tempo. Entendi. Né? Você falou em modernidade, a gente está caminhando aí para o sistema Free Flow. E de alguma forma, como isso impacta, tanto do lado do Sem Parar, ou se impacta positivamente, porque eu vejo que algumas pessoas ficaram meio perdidas. Agora vou ter que... vou ter que tirar, vou ter que trocar. Não, vou ter que aderir, né? Porque não sabe para onde vai a multa, se a pessoa não tem, porque quem tem a tag já está passando, está tranquilo, né? Vai descontar ali no dia que tem que descontar e ok. Então eu queria saber como que está sendo para o Sem Parar essa questão. E se de uma forma, isso também, do ponto de vista até de gestão do que a gente está falando, de economia, de combustível, tal, isso vai ajudar. E, enfim, é isso aí. O Free Flow é uma tecnologia nova, é boa para o país, tá? Isso é super bom, porque você está diminuindo desde pegada de carbono, porque tem menos carro parando, está diminuindo, aumentando a velocidade de fluxo das rodovias, tá? Tem um tema de justiça tarifária, você está cobrando só pelo espaço realmente que aquele veículo trafegou, mas ele tem vários desafios da implantação. Acho que o principal desafio da implantação hoje é o pagamento. Então, muita gente não sabe como pagar o Free Flow, né? Geralmente, o Free Flow você paga no site da própria concessionária. Só que são aqui uma centena de concessionárias do país. Então, exatamente. É um desafio. Mas quem tem a tag? Você tem sentido uma busca maior? Principalmente, é que você é mais empresas, mas assim, no geral, até por causa do Free Flow, porque as pessoas, eu já ouvi, pessoas vieram me perguntar como usuária, né, de tags, já vieram perguntar, é melhor ter um Sem Parar, né, como diz, né, o Sem Parar. De qualquer marca, de qualquer marca. Mas porque, né, como eu vou receber e tal. Exatamente, essa confusão acaba trazendo mais clientes pra gente, porque ele não sabe direito onde pagar. Eu passo em várias rodovias, e aí? Como é que eu faço o pagamento? E geralmente o pagamento é veículo por veículo. Se eu tenho vários veículos, né? Como é que eu faço esse pagamento? É isso aí. Então muitas vezes ele vem para tag, porque na tag não muda nada para ele. Ele tá passando isso que eu ia perguntar. Quem tem a tag não muda absolutamente nada. Não muda nada. E ainda tem uma vantagem que a tag geralmente tem um desconto no pedágio. Então quem tem tag acaba pagando um pouquinho mais barato. E para alguém que passa muito, que nem uma transportadora, faz diferença. Então o pagamento centralizado é todo aquele tema da fragmentação, né? Imagina você tem que ficar caçando concessionária a concessionária, veículo a veículo que você tem que pagar. Sim. Né? Tem muito cliente que chega e fala, levei multa. É assim que ele descobre, né? Que tinha que pagar. Eu acho que o futuro, na verdade, para realmente o Free Flow fazer sentido, é a tag, né? Não existe, tag ou tag, sei lá. Mas existe uma outra possibilidade, quer dizer, mais eficiente, que eu digo, né?
Porque em termos de existem eficiência. várias maneiras, mas eu digo assim, de uma maneira realmente eficiente, que você não vai ter problema, que você não vai precisar se preocupar, que você vai realmente, ou como pessoa física, fazer uma viagem tranquila, ou como pessoa jurídica, ter lá toda a sua frota funcionando de maneira eficiente, adquirindo. Eu não consigo eu pelo menos não consigo imaginar uma outra. Não, é a proposta do valor da TAG, é isso, é simplificar a tua vida. É isso, você não quer ter dor de cabeça, não quiser ter que ficar pensando e gastando tempo nisso, vai para a TAG, que fica mais fácil, né? Transportadora para pessoa física. Agora, o Free Flow, ele é bom, como um todo ele é positivo, mas tem essa dor de cabeça aí que ainda está sendo resolvida. E essa questão de você não parar, né, em pedágio, mesmo quando mesmo com a TAG, você não para, né? Você passa ali pela cancela, mas acaba tendo que reduzir às vezes velocidade, às vezes para ali um carro e aí tem que parar. De qualquer forma, o Free Flow, desse ponto de emissão e de redução de diesel, também super ajuda. Super positivo. Até porque já saiu um estudo, né, que se o caminhão ele freia, para, diferente de um carro, até ele engatar, sair, trocar todas as marchas e tal, até ele chegar e ter velocidade, só com o Free Flow você economiza aí, tem uma porcentagem de diesel, eu não sei agora, economiza bastante. Mas economiza bastante, fora o tempo, num né? veículo individual, tudo bem, você está falando de um veículo, uma parada, um caminhão de 10 toneladas que freou e foi, não é num veículo que faz a diferença. Mas quando você pensa que um caminhão pesa lá 10 toneladas, passa em 8 pedágios por dia, se ele parasse numa cabine manual, é 2 minutos que ele tem que estar na fila. Você pensa 8, já é 16 minutos que ele perdeu no dia. Você pega um transportador que tem 100 veículos, olha quanto tempo ele está perdendo, quanto combustível ele está perdendo ali na freada e na reaceleração, né? E quando você olha isso para o país como um todo, olha o impacto que isso tem. Exato. Né? Então, quando você começa a agregar na frota ou no país, você sente uma diferença razoável. Bruno, a gente caminha assim para, acho que chegando a quase 70% de tudo que circula no país vai de caminhão. Então eu queria saber hoje o que vocês pensam, né? Porque o sem parar é sem parar mesmo, né? Não sempre para, exatamente. Então eu queria saber o que é tendência, o que ou lendo os seus clientes, né, que você falou, é uma base de 300 mil clientes só de transporte, só de empresas, né? E aí metade disso você falou que deve ser transportadora. Isso. É muita gente. Então eu queria saber para onde que a gente caminha, quais são as angústias futuras. Você falou das dores atuais, né? Eu acho que esse tema todo de digitalização é uma dor perene, vai continuar para sempre, continua sendo um problema a longo prazo, e toda essa modernização é uma dor constante. Eu acho que o tema de motoristas é uma tendência grande aqui no Brasil. Hoje a idade média dos motoristas do Brasil é acima de 50 anos, a gente sabe que daí nos próximos 3, 4 anos, 30% dos motoristas vão se aposentar, então assim, tem uma dor relacionada a motoristas muito grande aqui no país. E a gente, como sem parar, a gente enxerga uma dor também em toda a cadeia de pagamentos de uma forma mais ampla. Então, o que a gente tem visto hoje no dia a dia? A gente tem visto, até pelo cenário econômico aqui do país, os embarcadores alongando os prazos de pagamento, né? Então, em vez de pagar em 30 dias o transportador, quer pagar em 60, 90, 120 dias, porque ele também está espremido, né? As taxas de juros estão altas, ele está espremido com os custos aqui do país, e isso está gerando consequências aí para as transportadoras, porque imagina, se eu recebi antes em 30 dias, agora vou receber em 120 dias. Então a gente enxerga um problema grande de fluxo de caixa hoje nas transportadoras. A gente tem procurado soluções que melhorem o fluxo de caixa da transportadora. Desde adiantar o recebível, por exemplo, como é que eu faço para adiantar os 120 dias para ele receber antes, até soluções ali de gestão mesmo do dia a dia. Essa é algo que está mais frequente, doendo mais aí muito pelo cenário do país. Em relação à questão do motorista que você mencionou, que realmente é um problema, né? Todo mundo, a gente sempre está falando sobre esse assunto aqui. Fala-se até em apagão logístico por causa de motoristas. De motoristas. Que tipo de contribuição, né, o Sem Parar pode dar, né, como forma de até ou incentivar motoristas ou reter os motoristas? Como que vocês imaginam que vocês possam contribuir aí com o produto de vocês para tentar ajudar aí nessa questão do motorista?
Hoje a gente está voltado para a parte de retenção do motorista, né? Então como eu ponho os benefícios adequados, os rankings adequados para eu controlar o motorista. Não acho que é a solução para o setor, eu acho que é uma solução pontual para cada cliente, né? Então, dado uma falta de motoristas, como é que eu atraio e mantenho meus talentos aqui, o equivalente aqui para o transporte? Acho que ainda não tem uma solução estrutural para o Brasil, acho que é um problema sim, a gente pode ter um apagão logístico aí em alguns anos, que vai ter que ser resolvido, vão aparecer soluções aí ao longo do tempo, com certeza. Esses benefícios, né, que vocês colocam, porque eu também acredito que não existe uma solução única, mas eu acho que soluções pontuais, somadas, vão contribuir, né? Vocês buscam da onde? De informações dos clientes ou em conversa com o motorista? Como que vocês sugerem esses benefícios? A gente gosta, assim, eu não tenho transportadora, eu sou do setor, mas eu não estou ali no dia a dia, né? É a mesma coisa com quem trabalha no Sem Parar. Muitos vieram de famílias, de transportadoras, etc., mas ninguém está na dor do dia a dia. Então a gente trabalha sempre em colaboração. A gente gosta de ir, visita a transportadora, entende as dores ali que estão no dia a dia. Muito do que a gente faz é ouvindo o cliente. É ele falando pra gente, olha, isso não está funcionando, preciso de algo diferente, como é que eu trabalho. Toda essa parte de multas, por exemplo, foi observando o cliente. A gente foi lá, observou, falou, nossa, o que está acontecendo aqui? E daí a gente vê lá uma concentração de pessoas dentro de uma transportadora só para gestionar multa. Daí a gente começa a perguntar as dores e a gente descobre, pô, aqui tem alguma coisa que dá para a gente ajudar, né? Aqui está perto do DNA do Sem Parar que eu consigo criar algo diferente. Então a mesma coisa, motorista, a gente tem ouvido cada vez mais alguma coisa, o que vocês conseguem ajudar com o motorista? E a gente vai discutindo e vamos criando produtos ao longo do tempo. Entendi. Aí em conversa mesmo, em parceria. Mas eu acredito que também essa ajuda que vocês dão, esse suporte, né, em gestão, para o motorista já é o benefício, né? Porque ele tem ganhos com isso e ganhos até financeiro, porque hoje as empresas premiam. Então eu acho que de alguma forma vocês também acabam colaborando para essa melhor atuação do motorista. O nosso cliente geralmente é o dono da frota, é o gestor de frota, né? Exato. A gente está voltado como é que a gente ajuda ele. Só que a vida deles é o motorista. E acaba impactando no motorista, né? Que é o principal ativo. É o principal, exatamente. Né? É o principal ativo. Se a gente não atuar em alguma coisa que melhore a vida do motorista, eu não estou atuando na transportadora como um todo. E esse produto, por exemplo, porque a gente também tem uma grande parte que são os autônomos, né? Os motoristas autônomos, não os que estão empregados ali na transportadora. E também a transportadora às vezes pega o trabalho desse autônomo. Então eu queria saber se, por exemplo, o Sem Parar é só para aqueles motoristas cadastrados ali, ele pode também entregar esse produto para um autônomo, um terceiro que ele contrate esporadicamente, e se o motorista autônomo decide, eu quero dar uma melhorada, quero fazer uma gestão melhor aqui do meu negócio, mas ele tem um caminhão. Vocês têm algum produto voltado também para esse pequeno transportador, né? Que às vezes só tem aquele caminhão, mas ele quer que aquele negócio dê mais lucro? A gente tem todo tipo de cliente. Então a gente tem desde a maior transportadora do país até o caminhoneiro individual. Muda as dores, né? Porque ele não precisa controlar combustível, não vai ter fraude, né? O caminhão é dele. Ele não vai se boicotar. Não vai se auto-boicotar. Tem dores diferentes, né? Então, por exemplo, um motorista autônomo ele tem que receber vale pedágio. Então hoje a gente tem a melhor plataforma do mercado aí para ele receber o vale pedágio do transportador que contratou ele. Ele tem outros problemas. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado em microseguros para o autônomo. Legal. Que legal. Então a gente tem, por exemplo, um microseguro de para-brisa. A gente sabe que quebra muito para-brisa, etc. E você às vezes contratar um seguro completo é caro. A gente tem um microseguro voltado só para quebra e reparo de para-brisas. Essa parte da telemedicina também funciona para autônomo. Sim. Então, assim, necessidades diferentes, né? Geralmente o autônomo ele vai ter um perfil mais parecido com o do motorista do que com o do gestor de frotas. Então a gente atua ali mais próximo desse perfil aí, quando a gente fala do autônomo. E que bacana esse microseguro, porque caminhão não se faz quase seguro, né? Se faz da carga, mas não se faz raramente, diferente de automóvel. E que legal você ter esse microseguro que cobre essas pequenas avarias. Seria isso? Exatamente. Quais inclusive são os vocês têm principais? também para clientes pessoa física, Também né? tem. Porque eu tenho esse... Também. Você tem? Para o motorista, quais que você tem para caminhão, esses microseguros? Tem o do para-brisa?
Hoje a gente está voltado para o que tem muita aderência, o de para-brisa e o de telemedicina. Ah, que legal. Tem mais a aderência. Agora a gente está vendo o que mais que tem aderência aí para esse perfil. Ah, bacana então. Agora uma última pergunta, né? Porque vocês criam tendências, né? Eu não sei, assim, outras empresas aí concorrentes, eu vejo que tem um modelo muito parecido ao de vocês. Como se diferenciar? Qual é o desafio? Olha, o nosso desafio é não ficar olhando muito para os concorrentes, sabe? Às vezes a gente fica lendo notícia, ver o que o concorrente lançou, o que o concorrente fez, mas a gente tem... Mas é sempre parecido... Hã? Tá às sempre vezes é ali. parecido, às vezes não é, às vezes tem uma coisa diferente. Nosso desafio não é ficar copiando do concorrente, nosso desafio é estar no cliente ouvindo o que ele precisa. Tá. Para eu saber o que precisa de novo, para eu entender as tendências, para eu saber o que está acontecendo. Um pouco na gestão do dia a dia do Sem Parar é isso, como é que eu não fico preso no buzz de mercado, lançaram não sei o que na concorrência, vou sair correndo atrás disso, às vezes não funcionou lá, daí não vai funcionar aqui, mas sempre funciona quando eu falo com o cliente, porque eu sei que a dor é real. Vou lá, às vezes a discussão é preço, tá bom, quanto que você quer pagar para a gente conseguir fazer isso aqui junto, e às vezes não fecha a conta e a gente não vai trabalhar nisso, mas que a dor é real, a dor existe quando você fala com o cliente e isso sempre acontece. Você falou a questão preço, isso também é um desafio, ainda se tratando de concorrente, porque no fim das contas o que o cliente quer é reduzir custo na sua operação. Quando o cliente está achando que a gente é um custo, a gente já começou do lado errado, sabe? Tá. Todos os nossos produtos ali, todos os nossos serviços é para ele economizar. Assim, se ele está achando que está caro para ele, é porque provavelmente ele não está funcionando na ponta. Então a gente nunca vai por esse lado, sabe? A gente vai do quanto que ele está economizando na ponta. Esse é o nosso desafio, né? Garantir que ele está tendo uma economia. E daí o mais importante para a gente é a economia total e o serviço que ele está tendo, né? O suporte para ele conseguir economizar lá. O que ele vai economizar lá na gestão de combustível dele é gigantesco para a empresa dele, né? Não é um problema de custo, quanto que eu estou pagando nesse serviço aqui com Sem Parar. Geralmente é quanto que eu estou perdendo dinheiro na ponta que eu podia estar economizando se eu gestionasse melhor. É o que você falou, né? No mínimo 20% a 25% é o que ele pode economizar, o que já é uma conta Já é uma importante. conta gigantesca. E dentro de um momento econômico, né, que a gente vive hoje, que tá todo mundo querendo realmente cortar custos, enfim, quais são as expectativas da empresa, né, de Sem Parar para esse ano, por exemplo, né, sei lá, crescer em quanto, ou manter o que você já tem, como que você tá visualizando, sabendo que é um desafio, porque às vezes vou reduzir aqui, vou reduzir ali, enfim. Como que você está enxergando esse cenário, principalmente do transporte, que acho que está realmente impactando bastante? Olha, a gente entra no contrafluxo aqui do país, porque quanto mais dor tem na economia e para os transportadores, mais os transportadores precisam dos nossos serviços. Então, assim, a Sem Parar tem crescido, cada ano cresce mais do que crescia no ano anterior. Então a gente cresce 2 dígitos, cresce saudável, vai continuar crescendo saudável. Nosso desafio pro ano é um pouco toda essa parte de multas, é algo novo para nós, né? Então a gente lançou uma primeira versão do produto no passado que teve uma super aderência, voltamos com os clientes, estamos para lançar uma segunda versão agora do produto daqui a um mês mais ou menos, com todas as novidades aí que os clientes pediram, etc. E a gente precisa que as pessoas conheçam, porque é algo que as pessoas não conhecem, a gente está num desafio aqui de divulgação, contar para os nossos clientes que existe, deixar eles testarem o produto, geralmente a gente deixa ele testar lá por alguns meses antes dele contratar, para realmente forçar a adoção disso aqui ao longo do tempo no setor e gerar uma mudança, né, para as transportadoras. Esse é o principal desafio do ano nosso mesmo. Focar mesmo nessa questão desse novo serviço que vocês estão aí disponibilizando, que é como a gente pode chamar? Chama unificação? gestão de multas. Gestão de multas, Que é a questão de unificar todas as infrações recebidas ao longo da rota do transportador. E a economia é até maior do que no combustível. Né? Sim. No combustível eu falei que chega a 20%, 25%, em multa chega a 80% a economia. Uau! Cara, um número muito porque se você não indica o condutor, dobra o valor da multa. Sim. Se você não paga na notificação, né? A notificação é aquele pagamento antecipado. Que vem antes, né? A cartinha. Aquele é o 20% de desconto. Tem um negócio que chega antes que chama notificação, que é 40% de desconto. Nossa! Uau! Então, se você somar a indicação do condutor, somar as notificações, você pode economizar até 80%. A não indicação do condutor, a multa dobra, é isso que você falou? Dobra. O valor dela dobra? Dobra. Meu Deus!
Porque daí vai ficar em nome da transportadora. Fica o nome da transportadora, os pontos não vão pro Não motorista. É Não por tem conta pra onde- disso, é porque não tem pra onde ir os pontos, Não então tem. eles resolvem punir, entre aspas, dobrando o valor. Isso, a legislação pune a transportadora, pune o cliente, né? No final Olha, eu das nem contas. sabia disso. Nem eu. E às vezes é Interessante. uma gestão própria da transportadora, às vezes ela está preocupada com a pontuação do motorista, vai perder o motorista porque ele está com uma Ela pontuação prefere arcar com estourada. aquele custo. Às vezes ela prefere arcar com aquele custo, mas muitas vezes é por bagunça, não é por Não uma é nem por gestão isso, ativa, é porque não tem controle. É porque é muito detalhe, né? É muito É muita detalhe. coisa para você. E É, não é o core engenharia. dele, o core business dele, né? O negócio Não, dele é imagina, carga. Ele vai fazer isso em papel, o teu motorista está viajando pelo país, como é que ele vai fazer isso? Sim. Né? Então, se você não digitaliza essa jornada, fica difícil para controlar. Bom, Bruno, a gente chegou aí estamos chegando, né? No final do final. nosso bate-papo, mas a gente tem um quadro que chama Mitos e Verdades, que daí a gente tenta fazer os principais pontos que a gente abordou aqui para ver o que realmente funciona e não funciona, o que é falso, o que é verdadeiro, enfim. Pois é, então roda a vinheta. Bruno, gestão de multa reduz o custo operacional da transportadora. Mito ou verdade? É verdade. É verdade, porque você pode economizar até 80% na gestão das multas. Desde a indicação dos condutores, que você vai economizar aí, não vai dobrar a sua multa, né, quando você não indica, até pagar na notificação, que você economiza 40% aí no valor da multa. Preciso da tag para passar no Free Flow. Mito ou verdade? Esse é mito, não precisa da tag, dá para você pagar no site da concessionária, mas super vale a pena, porque você não tem que ficar caçando onde que você vai pagar, você vai ter desconto, muitas concessionárias têm desconto no pedágio para quem está com tag, vale a pena, mas não é obrigatório, é mito. O sem parar ajuda na retenção de motorista. Mito ou verdade? É verdade. Verdade, porque a gente facilita o trabalho dele no dia a dia e a gente trabalha com benefícios aí junto com os gestores de frota para os motoristas. Desde o vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, telemedicina, etc., que são coisas necessárias aí para reter os motoristas. Sem parar não vale a pena para o caminhoneiro autônomo. Mito ou verdade? É mito. Muitos caminhoneiros autônomos têm sem parar hoje em dia. Facilita a vida deles, óbvio que de uma forma diferente de um gestor de frota. Desde a tag, que ele não vai ter que parar no dia a dia ali no pedágio aí, que é uma grande parte do dia a dia dele, até os outros produtos que a gente tem específicos para autônomos. Então, a parte, por exemplo, de gestão de para-brisas, onde ele quebrar o para-brisa, a gente consegue fazer o reparo e trocar. A parte de telemedicina, para ele não ter que procurar um médico por aí, ele conseguir fazer do celular, etc. Muito bom. Perfeito. Obrigada, Bruno. Foi Obrigado a muito vocês. legal. Eu acho que o bate-papo Fluiu bem, acho que deu várias dicas aí para os motoristas, então a gente queria te agradecer. Eu que agradeço vocês. E eu sem parar tá diferente para vocês, depois vocês conversaram comigo? Com certeza. Com olha, eu que sou cliente. Você ainda que é cliente, ela já sabe tudo que você pode adquirir. Adquirir. E você que é transportador também, acho que consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Mas eu acho que o mais legal é que a marca realmente é uma marca bem forte, né? Assim. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, Bruno. E você, toda quarta-feira, às 19h30, sempre tem um novo episódio e um papo assim, ó, gostoso e informativo que nem esse. E até a próxima. Exato. Então, corre lá e se inscreve no canal. Até mais.